Há uma tendência estão pensando em 1-2. Há uma tendência. Não, estou pensando num conjunto total e que jogadores grandes, nos jogos grandes, eles sobressaem. Mas o Leonardo Jardim, jogador desse elenco. ele tem uma vantagem. O Gabigol é o maior jogador desse elenco. Aliás, o Gabigol é o maior atacante do Só que não é isso que está fazendo o Cruzeiro jogar como fez ontem. Mas o Não é Leonardo Jardim tem uma vantagem que ele escala o time dependendo do adversário. Exato. Então, há uma tendência do jogo, o Flamengo tem mais posse de bola, mesmo jogando no Mineirão. Com esse meio campo mais combatido, com o Christian, com o Romero e o próprio Lucas Silva, que deu uma mudança, né, com o Leonardo Jardim também. Nação flamenguista, o Flamengo vai enfrentar aí o Cruzeiro, né? Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, e a mídia, né? A mídia mineira debatendo esse jogo, né? A mídia cruzeirense, né? Debatendo esse jogo, né? Para eles ainda estão confiando muito, né, em Gabigol. Para eles, Gabigol é um dos maiores jogadores, né? Um dos maiores artilheiros em atividade, né? Claro, Gabigol foi ídolo do Flamengo, né? Inclusive, as declarações de Gabigol mostram bastante respeito, né, contra esse confronto, né, Flamengo e Cruzeiro. Mas eles também têm a consciência que o Flamengo é um time de posse de bola, é um time que tem um elenco qualificado, né? É um ataque poderosíssimo, né? E sem sombra de dúvida, se o Cruzeiro vacilar, eles sabem que o Flamengo pode neutralizar o Cruzeiro, né? Já pelo outro lado, a expectativa deles é que Caio Jorge, que Gabigol, que Matheus Pereira façam uma grande partida e consiga, né, passar pelo Flamengo, né? É um jogo que gera bastante expectativa, o torcedor flamenguista está animado. Depois desse jogo vai ter o Central Córdoba, né? Vamos ver o que é que os mineiros estão achando aí, pessoal. Crédito do vídeo, né? TV Band Minas, né? Os donos da bola de Minas, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá. Eu gostava, né, até essa explanação pública. E eu gostava tanto de você. Vamos lá. O Gabigol fez um ótimo jogo, mais participativo, num time que estava mais encaixado. E ontem ele muito bem. E aí quando saiu o segundo gol e tal, eu entrei no nosso grupo lá e falei, ponta de lança. Aí você já virou e falou, vai para a vaga do MP. Aliás, vai brigar por posição com o MP. Tá meio que na cara. Sabe muito de futebol. Everton, é o seguinte, porque... Ou seja, o que eu falo, você não escreve. Pro desejo do torcedor... Você escreve, beleza, irmão. Pro desejo do torcedor, até coloquei nas redes sociais isso ontem, muita gente me xingou quando eu falei que hoje o Gabigol disputa posição com o Matheus Pereira. Porque o desejo do torcedor, na verdade, é que jogasse Gabigol, Matheus Pereira e Caio Jorge. Isso pensando no futebol apenas com a bola nos pés. Só que sem a bola tem que ter um equilíbrio. E o Wanderson, o torcedor, querendo ou não, o Wanderson entrega esse equilíbrio defensivo para o Cruzeiro quando o Cruzeiro não tem a posse de bola. Então, o Leonardo Jardim enxerga hoje o Gabigol como um 10 ou um segundo atacante com aproximação com o Caio Jorge. Sendo assim, ele disputa a posição hoje com o Matheus Pereira. E aí, pensando numa composição de time para domingo, Romero, Lucas Silva, Christian, Caio Jorge garantido na frente, o Wanderson, pela recomposição, já que o Wesley é um lateral direito que ataca muito, deve ser titular. Então, Gabigol ou Matheus Pereira no domingo. E aproveitando o momento... Aproveitando a lei que mais funciona no Brasil, que é a lei do ex, o Gabigol deve ser titular domingo e o Matheus Pereira, Everton, deve ficar no banco pro Gabigol. O reserva do Caio Jorge hoje é o Dineno. Eu colocaria a dupla exatamente no jogo contra o Flamengo. Então vocês concordam comigo, hein? O quê? Porque eu disse hoje que se o Cruzeiro em algum momento tiver titulares, eu falei isso na Rádio Band News, os titulares desse time tem que ser Gabigol e Caio Jorge. Agora, eu tiraria o Matheus Pereira. Eu gostaria de ver Matheus Pereira, Caio Jorge e Gabigol. Só que eu tô imaginando isso só com a bola nos pés. Isso. Não dá pra imaginar futebol só com a bola nos pés. Agora, deixa eu te falar. O Wanderson recompõe, no jogo né? contra o Flamengo... Caio Jorge também, viu? No jogo contra o Flamengo, agora sério, a gente sabe do meio de campo que o Flamengo tem. Será que você ter o Matheus Pereira no banco, porque eu acho que um jogador, porque ele é um cara que vai municiar o ataque, ele é o cara que faz essa ligação. É o melhor dele. Quem está municiando o ataque hoje é o sistema, Breno. O Cruzeiro ontem fez um jogo tudo bem, mas você imagina, sem ter um camisa 10 mas você imagina o sistema funcionando. Tem municiado mais do que o Matheus. Não, mas você é que ele
não tá jogando no meio campo. Mas assim. imagina o sistema funcionando, Valor. alguns momentos E joga. o Matheus Pereira jogando o que ele sabe jogar. Tudo bem. Imagina, o sistema funcionando e o Matheus Pereira jogando o que ele sabe jogar. Contra o Flamengo, eu não sei se eu colocaria o Matheus Pereira no banco no jogo contra o Flamengo, cara. Mas a questão é que há uma Vocês tendência estão do pensando jogo. em 1-2. Há uma tendência. Não, tô pensando num conjunto total e que jogadores grandes, nos jogos grandes, eles sobressaem. Mas o Gabigol Leonardo é o maior Jardim, jogador desse elenco. ele tem uma vantagem. O Gabigol é o maior jogador desse elenco. Aliás, o Gabigol é o maior atacante do Só que futebol não é isso que brasileiro. tá fazendo o Cruzeiro Dos jogar como Thiago. fez ontem. Mas o Não é o que Leonardo vai Jardim tem uma fazer o Cruzeiro vantagem que ele jogar como escala o time Flamengo. dependendo do adversário. Então, há uma tendência do jogo, o Flamengo tem mais posse de bola, mesmo jogando no Mineirão. Com esse meio campo mais combatido, com o Christian, com o Romero e o próprio Lucas Silva, que deu uma mudança, né, com o Leonardo Jardim também, há uma tendência do Cruzeiro jogar até Qual é a sua escalação, então, do meio no campo? contra-ataque. Romero, Christian, que eu sou muito crítico, mas é um jogador que deu um equilíbrio Cachorro, gigantesco total. ao Cruzeiro. Fez o Willian jogar muito ontem, inclusive. Hoje o Lucas Silva. E nesse jogo contra o Flamengo especificamente, eu iria de Gabigol, Wanderson, torcedor querendo ou não, e o Caio Jorge. Também. Ô, Fred, só te respondendo aqui, querido. Ponta de lança não é centroavante de área, não, viu? Só te respondendo aqui. Ele joga por trás do centroavante. Joga por trás É do o segundo centroavante, atacante. Anos mesmo 90 foi. tinha muito. É que é uma linguagem Edmundo era velha, bom nisso. mas é mais ou menos o que o Gabigol fez ontem, meio que armador, ponta de lança e tal. Ricardo E fez muito Goulart bem, jogou assim no inclusive. Cruzeiro. Fez muito bem, inclusive, o Gabigol. O Gabigol é diferente, ele é inteligente, só que ele entendeu o que ele precisa fazer. E ontem ele fez. Aliás, ontem todo mundo fez. Eu estava falando lá na rádio agora há pouco, não sei se vocês estão sabendo. Os mineiros estão animados aí, pessoal, porque Gabigol deu uma assistência, né? Segundo as informações, Gabigol jogou bem, né? Já as cobranças no Flamengo é diferente, né? O cara não tem que dar só assistência. Tem que dar assistência, tem que fazer gol, principalmente atacante, né? E os mineiros estão confiantes aí porque estão achando que Gabigol agora vai deslanchar, né? Vale ressaltar que eles decidiram o contrato de Dudu e Dudu tá acertando com o arquirrival Atlético, né? É complicado, né? O futebol mineiro tem dessas, né? Sabendo aí em casa, né? Porque nós estamos todos os dias, eu, o Thiago Fernandes, Thiago Valu e Elton Novaes. Hoje o Elton não estava, o Galante ontem, hoje fez o programa com a gente lá, que é o Band News na área, lá na Band News, 89.5 no rádio e também aqui no canal da Band no YouTube. Aliás, escutei hoje, rapidamente, o Thiago... Só ele queria falar, o Valor falava, o Thiago intrometia. total, O horrível. Galante falava, o Thiago... Enfim. Tá difícil. Tô pensando em deixar o bloco só pra Pode continuar, Posso te dar uma dica? Pode continuar. Murilo Rocha, @bandminas.com.br. Tá lá, reclama com ele. Não, o que eu estava dizendo lá é o seguinte. Eu não. Olha, eu até pedi ao Bruno para mim. Na verdade, eu estava falando sobre a questão do banco de reservas ontem. Que o Cruzeiro entrou em campo com uma formação e olha o que o Cruzeiro tinha no banco. Fagner, Wallace. O Wallace não está jogando, mas não interessa, mas é o Wallace. Interessa. Lucas Silva, Rodriguinho, Matheus Pereira, Bolassi, Wanderson e Dineno, cara. Então o Jardim olhava para o banco diante do jogo que estava se desenhando. O Cruzeiro fez 2-0, ele olhava para o banco e dizia, eu posso mudar a característica desse time, para ser mais defensivo, para ser mais ofensivo. Se precisar meter bola para a área, eu tenho quem faça. Se eu precisar de velocidade, eu tenho. Se eu precisar de jogador para marcação, eu tenho. Então, cara, isso é quem tem elenco que pode fazer. E girar o elenco como o Léo Jardim está girando, quem tem elenco que pode fazer. Quem não tem elenco tem que ficar olhando e batendo O palmas. Jardim tá recuperando o elenco, esse discurso não casa com o momento que do não Cruzeiro. casa? Isso aí que você com o meio acabou campo de do falar. Cruzeiro ainda? Por Me quê? desculpa. Esse elenco, o elenco é bom. O elenco nunca foi esse super elenco. Eu vejo um disse buraco que é no meio super campo. Cara, não é porque o que você tá falando, igual que você Não, é o que você entendeu, não é o que eu estou falando. Você entendeu errado. Então vamos lá. Por que você cita o Wallace como opção no banco? O cara que não pisa no campo nos últimos 2 jogos do Cruzeiro. Tudo bem, ele não pisa no Você campo. tá falando tanto que você tá falando do tirou o nome Romero que e entrou chegou o o ano Wallace. passado. Sim, ele coloca, não conta com o Wallace. ele coloca o Lucas Silva, que não era para colocar se o Hickman tivesse condições ontem. Hoje o Murilo Hickman, que foi promovido da categoria de base, tá à frente do Wallace. Então, você tá falando de um elenco, calma que você já vai falar, que o Jardim está num processo de recuperar peças. Nessa, pode ser que ele recupere o Wallace ainda? Pode.
Mas hoje o Wallace está sendo acredito nisso. subutilizado. Eu também não creio que ele vá conseguir, Thiago. E aí, é uma crença que eu tenho o direito de ter, baseado nas oportunidades que o atleta já teve. Aí uma questão só do atleta. eu citei alguns nomes de jogadores que estavam no banco e que dão ao. Se ontem tivesse numa circunstância em que o Jardim olha para o banco e diz assim, eu preciso de um jogador só para destruir. Ele tinha. Não tinha. Tinha. Não tinha. Não tinha. Não tem. Você está brigando com o campo, meu irmão, Everton. vocês estão colocando Não, fim. não é. Vocês estão colocando Tá fim bom, na carreira do Alan. destruir. Quem que seria para Vocês destruir? estão colocando fim na carreira do Alan. Quem seria pra destruir? Não, eu tô dizendo o seguinte, Cara, se é um não- jogador, meu filho, você vai entrar ali só para destruir. Não vem Mas não tá feito, acontecendo, Não tá sabe? acontecendo. Não vem com esse extremismo. Que jogo você viu o Gabigol fazer o que ele fez Há um ontem? ano. Que jogo você viu o Gabigol fazer o que ele fez ontem? O Gabigol fez o um Gabigol participativo como foi O ontem? Gabigol No jogo jogou. lá na Argentina, no jogo lá É no outra Chile. coisa. Raríssimas as situações Ué, mas- do Cruzeiro que isso aconteceu. Ele jogava numa outra posição, O William, inclusive. tinha gente querendo a cabeça do William. Ontem o William foi Exatamente. jogar lá pela esquerda. Exatamente. Quem fez isso com o William? Quem Foi bem, recuperou? foi bem. O Eduardo foi bem, foi Pois bem. é, cara. O Eduardo foi bem o ontem. Christian, entendeu? É isso que eu tô falando. Não, então peraí, o mas só Valu uma tá coisa. tentando, Não, quer dizer, mas- o Valu tá Ué. tentando tirar uma coisa do meu raciocínio. Eu quero que vo- tá errado. eu quero O voltar treinador uma não é só 30% coisa nenhuma, é mais do que isso. quero Mas voltar não é uma não. coisa. Você Eu tô falou com contigo ele. numa coisa. Você já elogiou o elenco, A então gente- é menos que aqui, 30%. Você tá me xingando demais Só aqui, uma irmão. coisa muito rápida. Não pode ser. Ele pediu aqui. Aqui, ó, ele falou, não, Everton, pô, o programa é curto. A vontade de você ser apresentador é essa. que Fica o Cruzeiro 1, Flamengo 1. E pra você? Cruzeiro 2, Flamengo 1. Cruzeiro 1, Flamengo 1. Pra Flamengo você. 2, Cruzeiro 0. Tá animadão. Cruzeiro 1, Flamengo 1. Cruzeiro 1, Flamengo 0. Cruzeiro 1, Flamengo 1. 3-2 Cruzeiro. Ó, tá gulosão, hein, irmão? É, pessoal, a imprensa mineira aí, né? Os cruzeirenses estão confiantes, né? Eles acham que Gabigol, depois desse jogo contra, eu acho que foi o Vila Nova, né? Depois que ele fez esse jogo contra o Vila Nova, que vai se recuperar, né? Vai dar a volta por cima, ele deu uma assistência, né? Eu não vejo assim, né? O torcedor flamenguista, a gente sabe como é, né? O torcedor flamenguista cobra mais, quer ver mais desempenho, né? Não é uma assistência que ilude o torcedor flamenguista, né? Gabigol é ídolo do Flamengo. Gabigol demonstrou todo o respeito que tem pelo Flamengo. Mas a imprensa mineira aí sabe que o elenco do Flamengo é qualificado, né? O elenco do Flamengo, pra você ter noção, o ataque, eu acho que titular deve ser Everton, Cebolinha, deve ser Gerson e Pedro, né? No banco de reserva vai ficar Gonzalo Plata, Michael, Bruno Henrique, Luiz Araújo. Então, aí você já diz tudo, né, pessoal? Por isso a confiança do torcedor flamenguista, né? Mas eu vejo um jogo aí que é aquele jogo para realmente passar confiança pro torcedor flamenguista, né? Porque tem jogos decisivos essa semana, né? Tem um jogo da Libertadores que para mim é o mais decisivo dessa semana. Por isso que eu digo que, na minha opinião, o Felipe Luiz deveria poupar alguns jogadores, deveria não ir com o elenco completo contra o Cruzeiro. Sei que muitos vão dizer, não, mas se perder para o Cruzeiro, pessoal, se perder para o Cruzeiro é normal, faz parte, é um clássico, um clássico do futebol brasileiro, mas a gente sabe que são 30 e tarará rodadas, né? Dá para recuperar. Sem sombra de dúvida, dá para recuperar. O que não dá para recuperar é Libertadores, né? Fez um jogo péssimo contra o Central Córdoba, perdeu o jogo, se complicou e agora precisa ganhar o jogo lá no Central Córdoba, acho que é quarta ou quinta-feira, né? Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo tem elenco, pessoal. O Flamengo tem elenco, né? Ok, Pedro joga 30 minutos, depois coloca Bruno Henrique ou Gonzalo Plata. Everton Cebolinha joga meio tempo também, né? Principalmente aqueles caras da frente ali, né? Acho que o Flamengo deve poupar Arrascaeta, né? Mas é um grande jogo do futebol brasileiro, né? Os mineiros, têm a consciência que o Flamengo vai ficar com a bola, vai dominar o jogo. Isso aí ele já tem essa consciência, né? A gente espera que o Flamengo mantenha esse padrão que vem tendo do futebol do Flamengo, né? Mesmo padrão, futebol que gosta de ficar com a bola, que gosta de dominar os adversários, não importa onde joga, marcando pressão. Eu sei que vai ter hora que não tem como marcar pressão, né? Até porque tem o desgaste, o Flamengo, sem sombra de dúvida, vai se poupar. O Flamengo não vai entrar
220 como entrou contra o Corinthians, né? O Flamengo, eu acho que o Felipe Luiz é um cara experiente, sabe que tá jogando fora de casa, né? Cruzeiro passando por algumas turbulências, principalmente no caso de Dudu, né? Dudu rescindiu o contrato e tá acertando com o arquirrival, Atlético Mineiro, né? Então, não é mil maravilhas. O Cruzeiro não tá mil maravilhas, né? Conseguiu vencer alguns jogos, né? A pressão diminuiu um pouco. O dono do Cruzeiro sabe, né, dessa importância desse jogo. E pra mim o Flamengo é favorito. Não tô dizendo aqui que o Flamengo vai chegar no Mineirão, vai passar por cima, vai golear. Não, pessoal. O Flamengo tem mais elenco, tem mais time, joga o melhor futebol. Então, pra mim, o Flamengo tem tudo pra ganhar, né? Sei que muitos vão dizer, mas você tá dizendo aí que o Flamengo tem que poupar. Ok, concordo, tem que poupar sim. O Flamengo tem um elenco qualificado pra isso. Os caras que estão entrando estão dando a conta do recado, né? Luiz Araújo, Gonzalo Plata. Esses caras estão dando conta do recado, né? Então, sem sombra de dúvida, poupar na hora certa. Jogo decisivo na Libertadores. Mas eu acho que o Flamengo vai sair aí de Minas mais líder do que nunca, né? Com os 3 pontos e com uma bela vitória, né? Vamos aguardar que isso vai acontecer, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui também. Se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.